Estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana Andrade, do 7º ano, assim como as professoras Edileia, Eurides, Eliane e a professora Eloélia. Somos de língua portuguesa, do 7º ano. A terceira aula de hoje, a gravação feita por mim, certo? E vamos tratar de assunto de gramática. Vamos lá? O processo de formação de palavras por derivação. As palavras, elas são formadas, elas são criadas, né? Ela tem uma raiz, ela tem um radical que forma outras palavras. Isso não é interessante? Olha só um desafio que trouxe para vocês aqui hoje. Vocês serão detetives por um momento. Juntamente comigo aqui nessa aula, vamos tentar, detectar a criação, a formação das palavras. Certinho, queridos? Na aula de hoje, vocês serão detetives por um momento. Vocês estão preparados? Vamos lá. Iremos ler alguns trechos de textos e algumas palavras vão aparecer sublinhadas, ok? Todas elas têm uma característica em comum e vocês deverão descobrir que característica é essa. Aí vai uma dica. Observe também os significados de cada palavra. Por isso, pode ajudar a descobrir o que elas têm em comum. Certo? Cada palavra, nós sabemos que existe um significado, não é isso? E também baseada no contexto que ela está sendo empregada. Certinho, queridos? Então, vamos lá para esse desafio. O trecho que eu trouxe aqui é do poema Mar, de Carlos Drummond de Andrade. Olha só. Que pode uma criatura, senão, entre criaturas, amar? Amar e esquecer. Amar e mal amar. Amar, desamar, amar? Olha só. Neste poema, temos duas palavras destacadas. Quais são elas? Nós temos aqui mal amar e desamar. O que essas palavras têm em comum e de diferente? Anote aí no seu caderninho. Vamos lá? Mal amar e desamar. O que elas têm em comum? O que elas têm em comum? Deixa eu fazer uma apagadinha aqui. O que elas têm em comum, queridos? Mal amar e desamar. O que elas têm em comum? Perceberam aí? Vamos, creio que vocês estejam falando, né? Nós temos aqui a palavra amar nas duas palavras, não é isso? Mal amar, olha o amar aqui, e desamar também. A palavra amar está nessas duas palavras, correto? Qual o significado delas? Eu gostaria que vocês, como detetives, procurassem descobrir qual o significado dessas palavras que estão grifadas aqui em verde, dentro do trecho do poema. Será que essas palavras estão no dicionário? O que é que vocês acham? Vocês vão estar em descoberta, tá certo? Então, nós temos aqui mal amar e desamar. O que é que elas trazem como significado, tá certo? Vamos lá, vamos prosseguindo então em relação ao próximo vídeo. Olha só, o que é que nós temos aqui? Um trecho da crônica de Transplante de Amor de Marta Medeiros. Gastrite é uma inflamação do estômago. Apendicite é uma inflamação do apêndice. Otite é uma inflamação dos ouvidos. Paixonite é uma inflamação do quê? Observe o que as palavras têm em comum. Vamos lá, detetives. O que é que elas têm em comum, queridos? Vamos observar. Olha só, gastrite, apendicite,
otite e paixonite. Vamos lá, o que elas têm em comum? Existe algo em comum. O que nós podemos perceber? Temos um trechinho aqui, ó, um pedacinho. O it. Percebem? O it está em todas essas 4 palavras. O que elas têm em comum? O it. Não é isso? O que elas significam? Quero que vocês vão buscar o significado no dicionário, certinho? Porque cada uma delas traz um significado. Pelo texto, o que podemos deduzir que seja uma paixonite? Pelo texto aqui, paixonite é uma inflamação do quê? Vocês podem colocar aí nas suas anotações o que é que vocês podem deduzir que seja uma paixonite. Porque essa palavra paixonite nos remete a uma outra palavra que nós conhecemos. Qual seria essa palavra? Será que seria paixão? Vamos lá, então. Trouxe outro trecho do poema Cartas de Meu Avô, do poeta e escritor Manuel Bandeira, poeta modernista, né? Escritor modernista. E ele traz o seguinte, olha só. A chuva em gotas glaciais chora monotonamente. E enquanto anoitece, vou lendo sossegado e só as cartas que meu avô escrevia à minha avó. Cartas de antes do noivado, cartas de amor que começa, inquieto, maravilhado e sem saber o que peça. E então, observando essas palavras, é possível perceber se elas se relacionam a outras palavras. Olha só, observando elas, podemos perceber se elas se relacionam a outras palavras. Isto é, se dentro delas existe outra palavra, o que é que vocês acham, detetives? Nessa palavra aqui, monotonamente, existe uma palavra inserida juntas? Estão juntamente? Ficou fácil descobrir o mistério? Olha só, anoitece, sossegado, noivado. Percebemos que existe nelas outras palavras que estão inseridas nelas. O que é que vocês consideram? Vamos para a percepção. Monotonamente. Nós temos aqui uma palavra chamada o quê? Monótono. Ou o quê? Mente, né? Anoitece, noite, sossegado, sossego. Podemos retirar sossego, mesmo que não está na íntegra. Noivado, noiva. Inquieto, quieto. Maravilhado, maravilha. Não é isso? Olha só, nós estamos estudando o quê? Formação de palavras por derivação. Ok, queridos? Então, percebemos nessas palavras aqui que existem outras palavras que estão integradas nessas palavras. Ok? Nós temos um outro trecho aqui que vai explorar um pouquinho a mais sobre o que eu estou falando. Olha só. Diminutivos de Marta Medeiros, uma escritora modernista também, pós-moderna. Olha só. Escolha. Ganhar um beijinho ou um beijo. Decolar um dinheirinho ou ganhar dinheiro. Comprar um carrinho ou um carro. A maneira como falamos revela como nos sentimos, se fazendo conquistas ou recebendo esmolas da vida. Olha só, ao lermos beijinho e beijo, dinheirinho e dinheiro, carrinho e carro, nos remete à lembrança um conteúdo chamado grau dos substantivos, não é isso? Sendo aumentativo ou diminutivo. Só que as palavras diminutivo, ela não apresenta apenas algo bem pequeno. Pode ser também uma questão depreciativa. É o que tá realmente apresentando aqui nesse trecho aqui, algo depreciativo.
ou algo que venha nos causar interrogações sobre a palavra original. Então, nós temos aqui o que há de semelhante e diferente em cada dupla de palavra sublinhada, né? Eu acabei explicando aqui a vocês que a palavra beijinho, ela deriva-se da palavra beijo e traz, como o título diz, uma classificação chamada diminutivo, grau do substantivo sendo diminutivo. De forma pequena, não, de forma depreciativa ou de forma carinhosa também. Está certo? Pode ser uma questão de qualidade ou de defeito. Então, percebemos aqui que a palavra teve um acréscimo após a palavra normal, ou após o seu radical ou a sua raiz. Tá certo? Ok. Olha só, queridos, o que é que nós percebemos? Será que esses mistérios aí das palavras, da formação de palavras, o mistério foi desvendado? Então, conseguiu desvendar o mistério? Se vocês observaram com atenção, todas as palavras sublinhadas tinham em comum o fato de serem derivadas de outras palavras. Isto é, elas são formadas a partir de uma palavra base, que chamamos de primitiva, ou chamamos também de raiz ou de radical. Tá certo? Os sufixos, o que vem após, como beijo, beijinho, uinho, são chamados de sufixos. As palavras que vêm, os pedacinhos que vêm, na verdade, após a palavra primitiva, após o radical, são chamados de sufixos. O que vem antes de uma palavra radical são chamados de prefixos. Ao ser acrescentados à palavra primitiva, ela acontece o quê? Modificam seu sentido, tornando uma palavra nova. Tá certo? Tornando uma palavra nova, como nós vimos nas palavras anteriores dos trechos. Se vocês detectaram, né? Espero que sim. Parabéns, vocês descobriram o mistério do processo de formação das palavras por derivação. Ok? Então, o que é que nós temos aqui? Trouxe uma atividade que vocês vão estar anotando no caderninho de vocês de língua portuguesa para um aprendizado e fixar o que foi falado aqui na videoaula. Olha só. Entender como a língua funciona, criar palavras novas a partir de outras palavras. Iremos realizar a atividade com o objetivo na primeira etapa, são 2 etapas, formar o maior número de palavras possíveis, acrescentando pedacinhos, né, coloquei entre aspas aí, isto é, prefixos e sufixos às palavras já dadas. Muita atenção, viu, galera? Ideias e criatividade que eu sei que vocês têm bastante, tá certo? Olha só, formando palavras, a parte 1, vocês deverão formar o maior número de palavras que conseguirem, utilizando as palavras já dadas lá embaixo, acrescentando a elas prefixos e sufixos, que aparecem no quadro abaixo. Olha só, aqui são os pedacinhos que foi colocado para que vocês possam acrescentar como prefixos que vêm antes da palavra primitiva ou antes do radical ou da raiz, ou poderão ser acrescentados como sufixos, certo? Prefixos e sufixos, nós descobrimos aí no nosso mistério, é que são acrescentados na palavra origem, na palavra radical. Então, nós temos aqui, por exemplo, palavras para serem utilizadas para formar novas palavras. Nós temos aqui fazer, né? É uma ação, é um verbo, não é isso? E nós podemos, se nós colocarmos aqui o 10, em fazer, vai ficar como desfazer. E o significado do desfazer é algo contrário de fazer. Então, ao criarmos palavras novas, elas também terão outros significados. Percebem? Nós temos aqui gosto. Se nós acrescentarmos o 10 no gosto também,
vai ficar como desgosto. É ao contrário também de gosto. É de não gostar de algo. Então, assim, estes pedacinhos vocês vão acrescentar nessas palavras aqui, tornando-as em novas palavras, colocando o prefixo ou sufixo após e tornando-as em outras palavras. Percebem? Então, vamos lá. Vocês vão fazer isso no caderno de vocês e vamos para a segunda parte. Após fazer a primeira parte, nós temos aqui. Agora, separe as palavras que você formou nas categorias abaixo. As palavras que você fez lá na parte 1, vocês vão agora classificá-las, colocá-las nessas categorias. Letra A. Palavras que indicam o contrário da palavra primitiva. Eu dei 2 exemplos lá na primeira parte. Eu coloquei apenas um exemplo aqui. Desfazer. Né? Desfazer é o contrário de fazer. Ok? Nós temos palavras que indicam lugares. Lá tem casa. Podemos transformá-la em casinha. Né? E ter aí também uma palavra primitiva, um substantivo com grau diminutivo, não é isso? Palavras que indicam característica de algo. Nós temos lá como fiel e colocamos aqui um prefixo chamado in e se tornou a palavra infiel, uma característica, né? Palavras que indicam profissões. Lá tem dente. Podemos transformar em dentista, colocar o sufixo ista, né? Nós temos o radical aqui que é D-E-E-N-T, den, e transformamos em dentista. Palavras que indicam aumentativo. Nós temos lá livro, transformamos em livrão. Palavras que indicam diminutivo. Nós temos livro e nós podemos transformar em livrinho, colocando um sufixo inho. Palavras que indicam a repetição de uma ação. Nós temos lá fazer. Nós podemos colocar a repetição refazer. Ok? E como reflexão, vamos lá. Vou a pergunta aí para vocês. Vocês conseguiram perceber alguma semelhança entre as palavras que estão em cada categoria? Que semelhança é essa? Né? Perceberam aí a semelhança entre as palavras que estão em cada categoria? Podemos perceber o quê? Que há um radical e que elas podem se transformar em significados diferentes através do sufixo ou prefixo que ocorrem na abordagem, na criação de outras palavras, não é isso? Houve alguma palavra criada por vocês que foi considerada estranha? Vocês pesquisaram no dicionário para verificar se estava dicionarizada? Se tem no dicionário? Que talvez vocês criaram alguma palavra aí, através do radical, e que talvez soou estranho para você. E você pode estar verificando se tem no dicionário, ok? Lê sobre esse objeto do conhecimento no livro didático, na página, daqui a pouco vocês vão ver lá na frente qual é a página do livro, ok? Olha só, queridos, percebemos que as palavras, elas são vivas, elas são criadas a todo momento, né? E as palavras, elas têm poder, né? Temos palavras negativas, palavras positivas, palavras de maldição, de bênção, palavras que nos alegram, palavras que transmitem sentimento, né? As mulheres mesmo gostam de ouvir palavras, né, boas, que soam bem aos nossos ouvidos, né? Que mexe com os nossos sentimentos. E eu trouxe essa imagem aqui, há poder nas palavras que você pensa, né? Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, as palavras que pensamos, que vêm em nossa mente, né? Ou que ouvimos, né? Elas têm poder, né?
Então, há poder nas palavras que pensamos e também que ouvimos, né? E com esse conteúdo aí, formação de palavras, vocês percebem que elas são criadas, né? Vou dar um exemplo aqui. A palavra carnaval, já dei exemplo até na sala de aula, carnaval. Tem pouco tempo que surgiu a palavra carnavalizou. Então, veio da palavra carnaval. Colocou-se apenas o quê? Um prefixo ou sufixo. Quem falou sufixo, acertou. Então, assim, palavras, elas são vivas, a língua é viva, né? A língua. E elas estão surgindo a todo momento. Isso chama-se neologismo. Então, há poder nas palavras que você pensa. Que pensemos em palavras boas, que transmita pensamentos bons às nossas mentes. O que você fala cria sua realidade. Palavras têm poder. Fale sempre criando felicidade. Vamos proferir em nossa fala palavras que transmitam positividade. É o que precisamos muito nesses tempos que vivemos. Ou nesse tempo que vivemos. Queridos, sobre atividades que virão após essa aula, vocês deverão estudar o objeto do conhecimento, o conteúdo das páginas 26 a 30. Lá tem atividades, mas não será feita aquelas atividades, é apenas estudo e leitura. Formação de palavras, ou podem realizar uma pesquisa sobre esse assunto aqui, formação de palavras com prefixo e sufixo, porque existem outras classificações, mas não foi estudada nessa aula, tá certo? O que foi estudado nessa aula foi a formação de palavras derivação, né, por derivação, por prefixo e sufixo, ok? Depois vai ter um link que vai ser postado no Google Formulário, que vai ser enviado por nós, professores, né, pela coordenação, na verdade, e vocês vão estar preenchendo esse questionário no Google Formulário, tá certo? E vai ser enviado para que haja correção. Posteriormente, nós iremos comentar sobre as respostas, com certeza. Tá certo, queridos? Fico por aqui, né? Nessa aula de hoje. E até a próxima aula, se Deus permitir, né? Se Deus quiser, Ele vai estar permitindo para que nós possamos concluir o ano letivo de 2020. Um beijo da professora Tatiana, como também das outras professoras que estão, assim, ansiosas para estarmos juntos, como eu havia dito no primeiro momento. Tá certo? Fique com Deus, cuidem-se. Beijos.